Olá, tudo bom? Eu sou Hilberson Miranda, pode me chamar de Yubi. E nesse vídeo de Sacadas de Astrologia eu quero abordar um tema que eu considero um dos mais importantes na astrologia, que é o eixo nodal, ou seja, os nodos lunares, o nodo sul e o nodo norte. O nodo sul tem esse símbolozinho que eu digo sempre que tanto o nodo sul quanto o nodo norte parecem fones de ouvido, né? O nodo sul é um fone de ouvido que está para baixo, digamos assim. E o nodo norte é realmente o fone de ouvido quando encaixa, né, na nossa cabeça ali nas orelhas. Isso para facilitar a percepção, a decoreba, né, dos meus alunos. E falo para eles também, quando eles vêm todos angustiados, né, falando, pô, Yubi, a astrologia é foda, cara, porque são muitos pontos, são muitos posicionamentos, são muitos detalhes. E eu fico perdido, eu não sei nem por onde eu começo para interpretar, né, essa coisada toda aqui. Então, assim, eu falo, olha, por mais que eu tinha um roteiro, né, desenvolvi um outro roteiro e hoje eu tenho uma forma de interpretar, eu vou falar para vocês, né, que basta uma coisa só. Se você souber interpretar o eixo nodal do seu cliente, já vai ter resolvido, já vai ter ajudado muito, mas muito mesmo o seu cliente, porque o eixo nodal, os nodos lunares são muito importantes. Por quê? Justamente porque ele representa aquilo, né, o norte, é para onde a gente deve seguir. Então, assim, é o nosso destino chegar ali no nodo norte, entendeu? Mas aí é que está. Eu já passei por algumas reações emocionais em relação aos nodos, e no início a primeira reação minha era: que raiva, que filho da puta desse nodo sul, porque eu tô preso nessa coisa aqui e não consigo chegar lá no nodo norte. Meu Deus, que dificuldade! Mas por que essa dificuldade no nodo norte? Porque é algo desconfortável pra gente. O nodo sul, né, as características do signo em que o nodo sul se encontra e as atividades, né, as situações associadas à casa astrológica em que o nodo sul está, são fáceis para a gente. É a nossa zona de conforto, a gente está à vontade ali. Então é fácil. Então, e quem quer sair da zona de conforto? A gente prefere ficar lá. Já no norte não, né? É para onde a gente tem que ir, demanda um esforço, demanda enfrentar um desconforto. A gente não sabe, a gente não está tão à vontade ao lidar com aquela área da vida em que o nodo norte se encontra e nem expressando aquelas características do signo em que o nodo norte se encontra. E é difícil ter um material bacana sobre o eixo nodal. Eu mesmo não tenho. Eu não tenho nenhum e-book, não tenho. Eu quero colocar um módulo do meu curso online justamente para os nodos, porque é muito importante, é necessário. Então eu falo com meus alunos: olha, se você interpretar o eixo nodal, vai ser show de bola. E aí, nessa reação minha, no nodo sul, eu falava: cara, a gente tem que cuspir nesse nodo sul, a gente tem que sair fora dessa porcaria desse nodo sul e ir para o nodo norte. Mas não, depois eu vi que não é assim. Por que não é assim? A psicologia positiva que me ajudou, numa das apostilas, eu tenho estudado a psicologia positiva, minha esposa já fez um curso há mais tempo de psicologia positiva, há uns 3 anos, e ela guardou, claro, imprimiu as apostilas, foi um curso online, e nessa apostila, na primeira apostila mesmo, no módulo 1, né, falando sobre a ciência da felicidade, o poder das perguntas, focar no positivo, a transformação positiva, a permissão para ser humano, apreciar, mudanças duradouras. Nessa apostila tem algo muito interessante que eu falei: uau, isso é o nodo sul, isso é o nodo norte. Ela fala dessa questão da nossa, né, natureza, nossa primeira natureza, a natureza principal, e a gente tem uma natureza secundária, essa segunda natureza. Essa primeira natureza, a gente está ali, ó, belezinha, tranquilo. Agora, desenvolver essa segunda natureza, essa natureza secundária, é mais difícil. Tem uma ansiedade na parada aí, entendeu? E o nodo norte é isso. Quando a gente vai vivenciar o que ele representa, existe uma ansiedade nossa. E lá fala que, ó, é bom a gente sair dessa zona de conforto, no caso o nodo sul,
passar sim por esse processo de ansiedade, mas o fato de ter vivenciado ali gradualmente o nó do norte, depois de um tempo que a gente vivencia, a gente tem que, o que a psicologia positiva chama de nichos restauradores, ou seja, a gente precisa voltar para o nó do sul para acalmar, para se nutrir emocionalmente, porque eles estão associados, né, com a lua, são nodos lunares, o próprio nome já diz. Mas como é que funciona isso? Eu vou dar exemplos práticos que quem sabe assim fica melhor. Uma pessoa que tem um nó do sul em Câncer ou na casa 4, no nó do norte, né, em Capricórnio na casa 10, ela está à vontade no mundo dela, na casa dela, no quarto dela, debaixo da coberta dela, no mundo seguro e protegido de Câncer e da casa 4. E sair para o mundo, casa 10, Capricórnio, e assumir essa responsa, trabalhar e ocupar seu lugar no mundo, Capricórnio, casa 10, isso é muito desconfortável. Então, quando ela está lá, quando ela exerce essa autoridade, quando ela está dando a cara a tapa, quando ela está realizando a sua obra, beleza, mas ela tem que ter um tempo para ela, para falar, ufa, peraí, calma, né? Deixa eu voltar para mim, dar uma descansada, me nutrir, ficar aqui debaixo do meu cobertor, com a minha comidinha, com o colo da mamãe, com a minha família, meu esposo, meus filhos, meu esposo, meus filhos, ou seja, no meu lar, na minha privacidade, casa 4, né? Ficar totalmente lá no público não dá, tem que dar uma recolhida. Então, aí eu vi, cara, que não é essa questão de cuspir no nó do sul. Lembra, a astrologia, no fundo, não são 12 signos, são 6 eixos, né? Os signos são complementares. Câncer e Capricórnio, tudo a mesma coisa. Áries, Libra, a mesma coisa. Plutão, Escorpião, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, porque são as duas faces de uma mesma moeda, entendeu? Então, o lado negativo do Touro vai ser o Escorpião. O lado negativo do Escorpião vai ser a expressão do Touro de uma forma deturpada. E aí você vê que a astrologia funciona com base nos eixos. Consequentemente, o eixo nodal, os nodos lunares, é um eixo nodal. E você deve ver justamente a necessidade de complementar-se, né? A casa 1 precisa complementar a 7 e vice-versa. Então, o eixo nodal, o nó do sul, precisa atuar como uma base, como uma força, né, para apoiar a expressão do nó do norte. Bom, nesse caso, do nó do norte em Capricórnio ou na casa 10 e nó do sul em Câncer, o que pode acontecer? Né, para a pessoa não ficar tão ali no profissional, no prático, nas coisas objetivas e materiais, ela deve levar a sensibilidade dela, a imaginação dela, a capacidade dela de nutrir, de apoiar emocionalmente as pessoas no trabalho, no assumir as responsabilidades, no desempenho das suas tarefas, entendeu? Então é a mesma coisa. Então uma pessoa que tem o nó do sul em Áries, ou na casa 1, e o nó do norte em Libra, ou na casa 7, né, para ela é fácil viver com ela, viver no mundo dela, ela com ela mesma, né, com seus projetos, com as suas ideias, buscando independência e tal. Agora, na hora de relacionar, aí o bicho pega. Na hora de estar ali em parceria, de ouvir o outro, de tomar decisões junto com o outro, aí é desconfortável. Ela está acostumada ela mesma a ser dona do nariz dela e a tomar suas próprias decisões. Porra, negociar, ouvir o outro, que saco, vá merda, não quero fazer isso não. Mas se ela não fizer isso, ficar só nessa zona de conforto aqui, ó, nessa natureza principal dela, né, ela precisa desenvolver a natureza secundária, senão ela vai ficar cheia de si mesma e de saco cheio de si mesma. A vida não passa só em torno de si, entendeu? Ela vai precisar o quê? Justamente ver o quanto que ela pode contribuir com o outro a partir do quê? Do poder de decisão dela, da coragem dela, da assertividade dela, da autenticidade dela. O grande segredo é ela não perder a identidade e a autenticidade nos relacionamentos, nas parcerias, nas alianças. Ela ser ela mesma junto com o outro. Ok? Então aí a gente vai percebendo esses detalhes do quanto que o nó do sul precisa ter essa base para o nó do norte e ajudar esse nó do norte, que aí esse nó do norte vai ficar menos desconfortável, porque a gente vai estar levando o nó do sul para lá,
Entendeu? Então vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos pegar um nó do sul aqui em Gêmeos e o nó do norte ali em Sagitário. Então essa pessoa, para ela estudar, né, teorizar, ter várias ideias é fácil, né? Mas daí a compartilhar, né, a fazer uma síntese de tantos dados, de tantas informações, de tantos livros, de tantas teorias, é foda. Ela pode ficar só no racional, Gêmeos, cada 3, e não desenvolver a intuição. Entendeu? Então ela precisa desenvolver a intuição. E além desse ponto de interrogação ambulante, ou cheio de dúvidas e instabilidades, para falar, opa, não, peraí, ó, né? O norte é ali. A verdade está ali, para mim, claro. Eu intuí isso, né? Eu acredito naquilo, porque senão ela vai ficar sempre duvidando de tudo e não vai acreditar em porra nenhuma. Então é para fazer, é para levar essa leveza, essa inteligência e versatilidade para a forma dela de expressar, de professar, de propagar, de ensinar, entendeu? Então é estudar, mas não ficar preso ao estudo e a partir dos estudos, das teorias, das ideias, ela desenvolver uma compreensão, seguir determinados princípios e chegar à intuição. A intuição sagitariana vem graças aos estudos geminianos. É através do estudo, da busca de dados e de informações que ela vai ter essa cara, vai ter a intuição, vai ter o salto sagitariano da casa 9. E ao mesmo tempo dá para a gente pegar a mesma coisa. Se o nó do sul estiver ali em Sagitário, essa pessoa pode ser cheia de certezas absolutas. E ela precisa desenvolver o quê? Mais dúvida. Colocar uns pontos de interrogação nas certezas absolutas dela. Senão ela não vai conversar. Gêmeos cada 3. Ela vai decretar verdades absolutas. Nó do sul em Sagitário. Então é isso que eu estou falando. Ela deve sim trazer nessa convicção, essa fé dela, mas tentando embasar teoricamente aquilo que ela considera uma verdade absoluta, um princípio maior, cheio de significado, entendeu? Ou traduzir em palavras, nó do norte em Gêmeos ou na casa 3, aquilo que ela intui, casa 9, Sagitário, lá com o nó do sul. Então é bonito quando você pega esse eixo mesmo, essa complementação dos signos e das casas que envolvem esse eixo nodal. Então, esse é um ponto muito importante, ainda mais porque que o nó do norte é o posicionamento astrológico talvez mais explícito de qual que é o nosso destino, para onde a gente deve ir, qual norte que a gente deve seguir. Daí a importância desse eixo nodal que merece ser realmente trabalhado e quem sabe, depois do e-book de Plutão que eu estou escrevendo esse ano de 2017, eu vou escrever sobre os nodos lunares. Eu acho que vale a pena. Beleza? Espero que tenha sido útil. Um beijãozão e até o próximo vídeo.